nos nossos estudos bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre Hebreus capítulo 2, o que o autor de Hebreus tem a dizer para nós no capítulo 2 da sua carta. Antes disso, vamos invocar a presença do nosso Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nos abençoe e nos conduza diante desse estudo para que nós possamos entender melhor a Tua palavra. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Vamos ler o que diz os versículos 1 a 4 de Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 4. Diz assim: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Essa é uma pergunta bem pertinente. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação, né? A salvação ela foi feita de forma maravilhosa, foi confirmada. Jesus fez vários milagres para mostrar que Ele é Deus. Então, aqueles que rejeitam, infelizmente, vão ter um destino eterno sem Deus, sem Jesus, e vai ser um verdadeiro inferno. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles vão poder desfrutar dessa salvação. O autor fala em se desviar das verdades ouvidas, ou seja, que nós creiamos na verdade do Evangelho, sem colocar a nossa razão humana envolvida. Muitos colocam a razão como intérprete e juíza das Escrituras, e inventam coisas que a Bíblia não diz, como dupla predestinação, graça comum, falar em línguas dos anjos, teologia da prosperidade, etc. As pessoas interpretam as Escrituras pela razão, colocam a razão como a juíza das Escrituras. Então, aquilo que faz sentido, eu penso que isso faz sentido, então isso deve ser verdade, porque isso faz sentido. Às vezes nós podemos interpretar a Bíblia com a razão, não tem nenhum problema disso, mas ela não pode ser a juíza. A gente não pode acrescentar coisas da Bíblia só porque faz sentido. Se a Bíblia não fala, então nós não podemos acrescentar essas doutrinas, né? Doutrinas que não são bíblicas, né? Por exemplo, Deus tem duas graças. Uma graça Ele salva, a outra Ele abençoa as pessoas, mas Ele não quer salvar essas pessoas. Ele quer que essas pessoas vão para o inferno, mas Ele abençoa elas mesmo assim. Não faz sentido, né? Isso não é bíblico, a Bíblia não fala nada disso. Ou teologia da prosperidade, né? Você vai ficar rico, Deus vai te dar prosperidade, dinheiro, porque você segue a Deus. Isso não faz sentido também, isso não é bíblico. Por mais que a gente possa ter alguma lógica, alguma coisa nisso, mas é só examinar a Bíblia e a gente fala, não, peraí, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Vamos ler os versículos 5 a 9, que diz assim: Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O ser humano, ele é um pouco inferior aos anjos. O autor de Hebreus está dizendo, né, que o ser humano é um pouco inferior aos anjos. E Jesus se fez humano, inferior a anjos, para depois ser glorificado e honrado como Deus, porque venceu o mundo e a morte também ele venceu com a sua morte e ressurreição. Jesus sujeitou todas as coisas a si mesmo, a vencer pelo seu próprio poder. Muita gente hoje fala que nós temos que
entregar o Brasil para Cristo, entregar o mundo para Cristo. Nós temos que redimir, resgatar as coisas do mundo para Cristo, colocar Cristo no senhorio de todas as coisas. Nós não temos essa capacidade. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Quem vai entregar o mundo para Cristo é o Espírito Santo. Nós somos meras ferramentas. Nós não somos os responsáveis para isso. Não é uma missão que Deus nos deu. Deus nos deu a missão de pregar o Evangelho, não de colocar o mundo no senhorio de Cristo, colocar político evangélico no poder, essas coisas que o pessoal fala por aí, ganhar o Brasil para Cristo. Não, a gente tem que pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que vai fazer a obra segundo a vontade dele. E aqueles que ele quiser salvar, ele vai salvar. Então nós temos esse consolo, que Deus faz a obra segundo a vontade dele e não pela nossa capacidade, pelo nosso esforço. Nosso esforço é em gratidão. Nós fazemos o esforço porque já recebemos a salvação e queremos que outros também sejam salvos. Mas é o Espírito Santo quem nos usa, não é a nossa capacidade, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus que prevalece. E a morte de Jesus Cristo foi por todos. Muitos negam isso, dizem que a morte de Jesus foi só pelos eleitos de Deus. Mas a Bíblia mostra que Jesus morreu por todos. Todos são justificados em Jesus por sua morte e ressurreição. E nós recebemos essa justificação pela fé. Justificar é dar motivo. Jesus deu motivo, ou seja, ele justificou a nossa salvação pela sua morte. Ele deu motivo para a salvação de todo mundo. Mas aqueles que creem vão receber esse motivo e vão receber a graça de Deus e vão ser salvos. Então nós temos que levar essa palavra de salvação para todo mundo. Jesus já tem o domínio de tudo. Então nós não precisamos colocar político no poder cristão para dominar o mundo, para dominar o Brasil, para que o Brasil seja de Cristo. O Brasil já é de Cristo. O mundo já é de Deus. Ele já governa o mundo. Nós não precisamos colocar nada sobre o domínio de Cristo. Ele já está no domínio. Nós temos que pregar o Evangelho da salvação. Nós temos que pregar a graça de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com esses discursos que é mais para te enganar e colocar político no poder do que falar da graça e do amor de Deus. Eles não estão preocupados com o amor de Deus, com o bem comum, com a vontade de Deus. Eles estão preocupados em ganhar poder e grana. Então, toma cuidado com esses discursos, agora na época das eleições, que falam, usam muito o nome de Deus e, na verdade, não está interessado no bem comum, não está interessado em propostas, em fazer aquilo que um político deve fazer, né? Deve tomar cuidado como vereador ou como prefeito nessas próximas eleições, deve tomar cuidado da cidade, deve tomar cuidado com as obras da cidade, tem que tomar cuidado com a educação, com a saúde, essas coisas. A questão de Deus, os cristãos vão resolver a questão da evangelização, não é ganhar o Brasil para Cristo, o Brasil já é de Cristo, a gente vai continuar evangelizando e falando da graça de Deus. E o político ele pode falar da graça de Deus para os seus colegas e tudo mais, só que no momento oportuno. O momento de candidatura é o momento de fazer propostas, não de usar o nome de Deus em vão, que é a quebra do segundo mandamento para ganhar voto. Deus não é cabo eleitoral, então nós temos que tomar muito cuidado com esses discursos aí que o pessoal fala, como se elegendo políticos cristãos o domínio do Brasil vai ser para Cristo, o domínio da cidade, essas coisas. Não, isso é mentira. O domínio já é de Cristo. Nós temos a missão de pregar o Evangelho, não de dominar as coisas. Ok? Versículos 10 a 13 diz assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis que aqui estou e os filhos que Deus me deu. A obra de Jesus já foi completa, ou seja, ela foi aperfeiçoada, ou melhor, perfeita na cruz. A obra que Jesus fez foi perfeita.
palavra grega para aperfeiçoada, que está traduzido como aperfeiçoada, é teleiosai. Essa teleiosai dá o sentido de perfeição. Então podemos nos alegrar e nos beneficiar na perfeição de Cristo em sua obra na cruz. Ele é nosso Salvador perfeito. A obra de Jesus foi perfeita. Não há mais o que nós nos preocuparmos em relação à nossa salvação. Não cabe a nós, cabe a Deus. É Deus que nos guarda do mal e que nos dará a vida eterna. Jesus nos chama de irmãos. Ele se faz um de nós, porque Ele é humilde. Ele não usa sua soberania para nos aterrorizar, mas para que nós tenhamos paz, pois Ele se faz um de nós, como se fosse nosso irmão, ao mesmo tempo em que é o nosso Criador. Tem uma pregação famosa na internet, onde o pregador diz assim: daqui a 100 anos, metade de vocês vai estar no inferno, a maioria de vocês vai estar no inferno. E ele se alegra com essa questão do inferno, da condenação e tudo mais. Essa pregação faz sucesso porque as pessoas gostam de colocar a lei na vida dos outros, né? Elas ouvem essa pregação e falam: nossa, isso é bom para os outros, aquela pessoa precisa ouvir isso, aquele fulano, aquela ciclana precisa ouvir isso, porque eles estão indo para o inferno. Mas não é assim que funciona. Nós não temos que nos alegrar com o inferno, nós não temos que mandar as pessoas para o inferno, nós temos que pregar a lei, que as pessoas fiquem alertas de que há um inferno, que elas podem ir para lá, mas isso não deve ser o centro da nossa pregação e nem motivo de alegria, de prazer falar isso. Nós temos que falar da salvação, da graça de Deus e desejar que as pessoas sejam salvas. Então, aqui Jesus, ele é humilde, ele se faz um de nós. Ele não fala: você vai para o inferno. Pelo contrário, ele fala: eu quero te levar para o céu, vem comigo. Então, ele faz um convite, né? E ele mesmo carrega a pessoa, salva a pessoa da morte, da sua situação de morte espiritual, e converte a pessoa e ganha essa pessoa para o céu. Ele faz a obra, né? Então, esse prazer que ele tem de nos salvar faz com que ele se faça como nosso irmão. Tamanha é a humildade de Jesus Cristo, que sendo Deus e Criador do universo, se fez um de nós e entende aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos e quer nos salvar. Vamos ler os versículos 14 a 18. Diz assim: visto que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O diabo tinha o poder da morte, porque pela morte ele acabava com a esperança de qualquer pessoa de viver eternamente. Então o diabo destruía as vidas das pessoas, matava as pessoas, para que as pessoas não tinham a oportunidade de salvação. Jesus veio destruir esse poder e deu vida eterna a todos aqueles que creem em Jesus. Então, se você crê em Jesus, você vai morrer e você vai para o céu. O poder do diabo foi destruído. A sua vida eterna já está garantida por causa de Jesus Cristo. E quando você crê em Jesus Cristo, você recebe essa fé, essa vida eterna que Deus te deu. Eu sei que como pecadores nós temos medo da morte, é normal, nós temos medo da morte, mas podemos ter a certeza que depois da morte nós habitaremos com Jesus eternamente. Os anjos que pecaram e se tornaram demônios, eles não recebem esse favor e nem os benefícios do sacrifício de Jesus Cristo. Somente os seres humanos têm esse privilégio. Os anjos que caíram e se tornaram demônios vão ser condenados eternamente, eles não têm nenhuma esperança. Por isso que eles odeiam a nossa raça, odeiam a nossa espécie. Eles querem nos matar e atrapalhar o máximo de pessoas possível para levá-las para o inferno. Mas nós somos privilegiados com a graça de Deus, isso entre todas as criaturas de Deus, porque Deus nos chamou para viver eternamente com Ele como filhos de Deus. Então nós temos um espaço mais privilegiado do que os anjos, que são
mais elevados do que nós, os anjos são mais poderosos do que nós, mas nós temos mais privilégios do que ele. O autor encerra então trazendo consolo em relação às tentações, afirmando que Jesus também foi tentado e ele conhece as nossas tentações. E ele pode nos dar forças para suportar as nossas tentações. Ele sabe o que nós passamos, ele conhece, então ele pode dar força para nós. Então sempre podemos pedir socorro a Deus nas nossas tentações para vivermos uma vida cristã mais feliz com menos pecados. Então quando a gente busca a Deus, a gente pode receber essa graça de Deus e força para lutar contra o pecado. Isso aí, esse foi o estudo do capítulo 2. Vamos orar, pedir que Deus te abençoe. Se você tiver algum problema, alguma coisa, quiser colocar nos comentários, pode colocar e nós oramos assim que nós vemos, ok? Deus abençoe vocês, uma boa semana ou um bom dia se você estiver assistindo isso depois, que você tenha um ótimo dia, um ótimo restinho de dia, enfim, que você tenha um tempo agradável com Deus, com sua família, com seus amigos ou consigo mesmo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, peço que o Senhor abençoe aqueles que estão assistindo, para que eles possam se alegrar em Ti e ter o conforto das tentações, das tribulações. Que o Senhor os abençoe, os guarde e abençoe para que possam estudar a Tua Palavra e ter prazer na Tua Palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.